Situação difícil para a Petrobras porque os petroleiros não aceitaram a nova proposta da companhia. Mas a Vale está trazendo uma nova fase de valorização de dividendos, recompra de ações e muito potencial, podendo pagar mais de 15 bilhões de reais aos acionistas. E será que 2026 vai ser o ano da virada para a Cosan? Bom, vamos entender por que o BTG está tão otimista em relação às ações, acreditando numa alta de 93%. E as notícias para a Copasa não poderiam ser melhores. Teve revisão tarifária e privatização no radar, com alta nas cotações. E ainda por cima, em meio à privatização, a empresa divulgou um novo plano de investimentos. Do lado da CEMIG, ela fez a aquisição de uma usina fotovoltaica por 52,8 milhões de reais. E a Polônia está avaliando comprar o Super Tucano da Embraer. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da Petrobras. Isso porque aconteceu aqui um risco operacional e financeiro imediato para a companhia. Sempre que está relacionado a uma greve, a empresa passa por momentos complicados e não foi diferente na última semana. Não só pela produção, mas também pela pressão política que a empresa abra o seu cofre, o que pode inclusive reduzir o pagamento de dividendos. Já havia trazido aqui no Ativo Virtual matérias anteriores a respeito desse caso aqui, explicando em mais detalhes. Basicamente, a greve está se perdurando por muitos dias, com o sindicato rejeitando a proposta da companhia, pedindo por aumentos de salários em um momento em que a empresa está com arroxo nas suas margens, justamente para liberar mais lucros na companhia. Seria um contrassenso ela aprovar aumento de salário acima da inflação, inclusive. Ainda assim, a negociação salarial entre a Petrobras e o sindicato continua tensa, mas quando vira greve de longa duração, o sinal amarelo realmente acende. A greve é nacional, ela continua após a rejeição da quarta proposta da companhia. O sindicato está pedindo ganho real de 0,5% acima da inflação, em outras palavras, para 2025 e 2026, além de um abono com um pagamento de 1,6 salários extras parcelado em 2026. Então, não se trata apenas de correções de salários, mas também aumentos reais. A Federação Nacional dos Petroleiros considerou insuficiente diante da lucratividade recorde da companhia, e nós sabemos que não foi o recorde. O que foi recorde foi a produção da empresa. Mas sobre as exigências extras, vamos entender onde mora o perigo. Os sindicatos exigem uma carta compromisso para solucionar os rombos do fundo de pensão. Se a Petrobras assumir essa conta sozinha, ou uma grande parte dela, estamos falando de bilhões de reais que saem do lucro líquido da empresa. Além disso, os sindicatos querem garantia de que não haverá desconto de salário pelos dias de greve. Realmente, produção perdida, mão de obra paga sem gerar nenhum centavo para a companhia, e mesmo assim, o sindicato quer isonomia, ou seja, ele quer igualdade de benefícios para subsidiárias e garantia de hospedagem para trabalhadores offshore. Então o risco para o mercado ficou muito evidente, ou seja, para o acionista aqui, a greve longa ela significa duas coisas ruins: risco de produção, o mais óbvio é claro, e o aumento do custo fixo. Afinal, para acabar com a greve, a Petrobras pode ter que ceder, aumentar os salários acima da inflação e principalmente injetar dinheiro na Petros, que reduz a geração de caixa livre. E é importante lembrar, dividendo é pago com base na sobra de caixa, que é o fluxo de caixa livre da companhia. Não é apenas em cima do lucro líquido, mas sim aquilo que realmente sobrou da empresa. E se o custo sobe, é claro que o dividendo vai cair. E vai deixando nos comentários abaixo o que você está achando dessa situação com a Petrobras, especialmente se você está investindo na companhia. Atualmente, as ações PET-R4, nessa cotação dos R$ 30,41, desvaloriza 9,17% nos últimos 12 meses. Nem poderia ser o contrário. Afinal, mesmo com os resultados bons da empresa de recuperação, lembrando que no ano de 2024 a empresa apresentou 2 trimestres de prejuízo, ainda assim ela vem lutando aqui para conseguir recuperar essa lucratividade, aumentando sua produção, que sim foi recorde, para enfrentar também a queda do preço do barril de petróleo medido no mercado internacional pelo barril Brent. Mas sem trégua dos que deveriam apoiar a empresa, realmente fica complicado. Ainda assim, o PL da empresa ficou muito bom, 5 vezes, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser um número solto, o benchmark de mercado, um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil vai gerar entre 10 e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, está 1/3, ou seja, a empresa é muito lucrativa em relação ao seu valor de mercado. E aí, algumas pessoas podem argumentar: ora, então o sindicato está certo, se a empresa está tendo tanto lucro assim, é óbvio que os funcionários deveriam receber mais. Eu não vou entrar nesse mérito porque é uma questão política, apesar de não ser relacionada a políticos, mas é sim uma questão política aqui. O viés desse canal sempre vai ser falar sobre a economia e aquilo que dá dinheiro para as empresas. Então, não esperem do Ativo Virtual um viés político para falar sobre uma situação política. Aqui, a visão vai ser sempre de lucros para a empresa. Então, se observarmos aqui os últimos 5 anos, a empresa está em
estagnação nessa faixa de preço aqui do início de 2024 até o momento atual. E só não foi pior nos preços porque a empresa paga muitos dividendos, mas a queda foi muito acentuada, como podemos ver aqui, a partir desse período, que foi basicamente após a apresentação do primeiro trimestre deste ano, onde as cotações caíram forte, 18%. O PVP mostra que a companhia está 8% abaixo do valor patrimonial, ou seja, ela está descontada em relação àquilo que ela vale de verdade no papel, com o dividend yield que tem caído, 10,64%. E isso também é um problema, afinal de contas, a Petrobras ela é vista com receio pelo mercado e ser utilizada para objetivos políticos e não para a lucratividade e, obviamente, benefício dos acionistas. Então, a expectativa do plano estratégico da empresa para os próximos 5 anos, também vastamente debatido aqui no canal, é reduzir realmente os custos da empresa, e isso inclui dividendos. Basicamente, estamos falando aqui do dividendo extraordinário, não do ordinário, para que a empresa tenha mais dinheiro para poder fazer seus investimentos de uma maneira geral e reduzir a sua dívida, principalmente ela. Então, como você apenas os dividendos ordinários, esperado que o dividend yield caia, mas não vai ser uma queda significativa em relação à média do mercado. Pode esperar aqui algo em torno, ou melhor, acima dos 12%. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. Mas é claro, renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva, ok, pessoal? Então, dependendo das condições de mercado, que existem várias variáveis, sim, o dividend yield pode ser muito mais baixo da Petrobras, como qualquer outra empresa que precisa ser lucrativa para pagar dividendos. Uma empresa que é pouco lucrativa, paga poucos dividendos. Agora vamos falar da Vale, ela que tem brilhado na Bolsa de Valores, valorizando muitíssimo, pagando um caminhão de dividendos e tem programa de recompra de ações já sendo discutido. Então, isso tudo faz com que o mercado fale da nova fase de valorização das ações. Quem olhou para Vale 3 no meio do ano e achou que ela estava morta, perdeu uma das maiores recuperações da Bolsa de Valores, simplesmente assim. Muito falado aqui no Ativo Virtual, com vários vídeos, não só o Fique Preparado, mas também dividendo preditivo, análise de ações, se elas estão de graça e muito mais. Tenho certeza que muitas pessoas aqui do Ativo Virtual aproveitaram boa parte dessa imensa alta, que subiu quase 50% desde as suas mínimas. Mas o mais importante não é o que já passou, e sim o que vem por aí. Também já falado aqui no canal, mas eu vou reforçar nesse vídeo. A Vale está mudando a forma de te pagar. A nova estratégia da companhia conclui dividendo mais recompra de ações. E a empresa pagou recentemente 15 bilhões de reais, sim, aproximadamente R$ 3,58 por ação. Mas a administração sinalizou uma mudança crucial para o futuro. Menos dividendo tributado, mais recompra de ações. Com a reforma tributária no radar de 2026, aliás, desde janeiro, a Vale deve equilibrar a distribuição de lucros, aumentando o programa de recompra de ações. Se você não viu ou não se lembra, eu trouxe esse vídeo aqui para falar apenas sobre esse cenário da Vale e um vídeo muito completo, quase 23 minutos, falando sobre o ano de 2026 para a Vale. Recomendo que você assista, caso você tenha interesse de investir na companhia ou até mesmo esperando por um novo ciclo de alta das cotações e pagamento de dividendos. Aqui, a administração, ou seja, a alta administração da empresa, sinalizou uma mudança crucial para o futuro. Menos dividendo tributado, mais recompra de ações. Com a reforma tributária no radar, ela vai realmente aumentar o programa de recompra de ações. E por que isso é bom para você? Bem, quando a Vale recompra as próprias ações e as cancela em tesouraria, a sua fatia literalmente aumenta de participação na empresa. Você passa a ser o dono de uma parte maior da empresa sem gastar nada por isso. O LPA sobe, ou seja, o lucro por ação aumenta automaticamente. E aí vem a parte boa, que é a isenção, ou seja, você não paga imposto sobre a valorização patrimonial imediata, diferentemente do dividendo. Então, avaliando as ações da companhia, será que elas estão caras ou baratas? Mesmo subindo 50% e sendo negociado na faixa de R$ 70, R$ 72, mais ou menos, os múltiplos mostram que a ação não está cara. PL de 10,7 vezes, PVP de 1,48 vezes e um dividend yield acima de 2 dígitos, ou seja, em torno ali de 11%. Os principais indicadores da empresa simplesmente não mentem, ou seja, a valorização de mais de 30% nos últimos 12 meses, com fluxo de caixa livre que dobrou, ou seja, um crescimento superior a 100%. A margem operacional, claro, está elevada, como eu sempre explico. A Vale é uma empresa que prioriza fazer mais com menos. Então, frequentemente vocês vão me ouvir falando aqui que a empresa ficou mais eficiente, ou seja, menos custo para ter mais produtividade. O payout esperado da companhia é de 65%. Aliás, muitas casas de análise estão estimando alta valorização das ações, um belo pagamento de dividendos, só tem que ter essa ponderação. Talvez um indicador que muita gente, ainda por falta de informação, de saber fazer o valuation, entender como uma empresa funciona e
paga também, vai olhar apenas o DY, ou seja, o Dividend Yield, e talvez se decepcione, mas quem está investido vai perceber a diferença. Então, existem projeções que apontam um valor justo acima de R$80 e segue no radar para 2026 dividendos de 2 dígitos entre 10% e 12% ao ano. É claro que nem tudo são flores e nem tudo é positivo. Existem pontos de atenção. A volatilidade do preço do minério de ferro, como eu sempre venho falando, o maior cliente da Vale e, na verdade, o maior comprador do mundo de minério de ferro realmente é a China. Então, temos aqui um cenário de fragilidade dependendo de uma economia. O ciclo econômico global também influencia forte e decisões regulatórias e disputas tributárias. Já vimos isso acontecendo e a Vale diz que vai brigar na justiça por essas disputas tributárias, além dos eventos jurídicos que são pontuais, inerentes ao negócio da companhia. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado para falar da empresa, dessa aqui ou de qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo, que as mais pedidas vão influenciar na agenda do ativo virtual. Então temos que atualmente as ações da Vale, com Vale 3 nos R$ 73,12, valorizam 49,5% nos últimos 12 meses. E olha que a gente só está falando dos 12 meses. Não estamos considerando aqui momentos importantes que inclusive tem vídeos aqui no canal. Podem olhar que tem. PL muito interessante, 10,93, mostrando que a empresa está descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros, mesmo depois de toda essa valorização. PVP está mais caro, 51% acima do valor patrimonial, como deveria ser mesmo, e dividend yield de 10,45% e provavelmente subindo. E é claro que aqui no grupo VIP de opções do ativo virtual, estamos frequentemente aproveitando os dividendos sintéticos da Vale e de diversas outras ações, além das compras premiadas, onde a gente recebe um prêmio e compra as ações no preço que nós queremos, ou, se não conseguimos comprar as ações, ficamos apenas com o prêmio. É simplesmente fantástico. Agora, no caso do dividendo sintético, esse foi um pouco mais magro, recebemos de 12 a 14 centavos por ação, mas já teve situação aqui de receber mais 60 centavos, como eu já compartilhei aqui no ativo virtual. E se você tem vontade de se inscrever no grupo VIP ou estender a sua assinatura, simplesmente não teve melhor momento no ano de 2025. Promoção relâmpago, onde você pode levar até 4 meses de graça. Mas, atenção, somente com pagamento via Pix, incluindo todos os planos menos o Prestige. E é claro, para os planos anuais, semestrais e também trimestrais. Mas corre lá, porque já vai acabar. Acaba no dia 31/12 de 2025. E aí, você pode utilizar esse cupom aqui para obter um desconto acima de 33%. Agora vamos falar da Cosan. Será que está chegando a virada dela para o ano de 2026? Com o final do ano de 2025, as esperanças são renovadas realmente para o próximo ano. E o BTG parece que renovou com muita força, 93% de alta esperada. Afinal de contas, a Cosan teve realmente um ano de 2025 bastante complicado, foi difícil para a empresa. A ação foi penalizada pelo medo do mercado em relação à dívida alta e à complexidade do grupo. Mas o cenário mudou e o BTG Pactual soltou um relatório recentemente dizendo que a empresa está pronta para um novo ciclo e elevou a recomendação para a compra das ações. O mercado gostou e a ação subiu 3%. No relatório do BTG, ele trouxe o preço-alvo das ações para R$ 10,50. Isso mesmo, para cada ação CSAN3, a valorização é absurda, ou seja, isso implica numa valorização potencial de 93%. Com isso, o mercado deu uma pancada para cima, chegando a passar dos R$ 5,34. Motivo do otimismo? Bem, aqui temos joias e problemas. Então, para entender isso, eu vou explicar um pouco mais em detalhes aqui, mas é lógico, não cabe tudo nesse vídeo. Então, preciso da participação de vocês e até peço que vocês deixem um hype, que tem essa ferramenta também, não só o like, porque ajuda muito as análises chegarem para mais pessoas. E também deixe nos comentários se vocês quiserem que eu faça uma análise dedicada da Cosan ou qualquer outra companhia. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para nossa comunidade é a própria, digamos assim, galinha dos ovos de ouro, que é a Compass. Essa é uma empresa de gás e energia do grupo, e o BTG considera o investimento mais bem sucedido, combinando crescimento na produção de gás e serviços. Mas também tem o problema aqui é a Raízen, é a dor de cabeça atual, e o endividamento é alto, ou seja, as ações valem menos de R$1. O BTG já está alertando que provavelmente será o cenário onde vai ser necessário um aumento de capital de 10 bilhões de reais da Raízen para sanar esse déficit, mas resolvendo isso, a empresa destrava valor. O outro ponto que eu quero destacar é a Rumo com o Raio 3. É sim um papel estratégico na exportação de grãos, e o BTG está enxergando caminho para a venda de participações ou melhora no retorno. Além disso, tem a Radar, é a candidata mais óbvia para a venda
renda, ou seja, gerar dinheiro para o caixa, colocar dinheiro para dentro da empresa para fazer o caixa rápido e resolver outros problemas da companhia. Mas agora a gente precisa falar sobre essa virada financeira esperada aqui pelo BTG Pactual. O que mudou o jogo foi a injeção do capital recente de 10 bilhões de reais de fundos do BTG e Perfin na estrutura da Cosan. Isso tirou a corda do pescoço da holding e a narrativa mudou de desespero para pagar dívida para geração de valor no longo prazo. Então a tese é de valor. Se você acredita que a Raizen vai sobreviver e a Compass vai continuar crescendo, comprar CSAN3, ou seja, Cosan, atualmente seria comprar essas empresas com um cupom de desconto significativo, que nos cálculos do BTG seria algo em torno de 34% de desconto. E aí, qual a sua expectativa para as ações da Cosan para o ano de 2026? Vai deixando aí nos comentários. Nessa cotação de R$ 5,40, valorizou até mais em relação à matéria, ainda desvaloriza 35,17% nos últimos 12 meses. A empresa está com um grupo negativo, ou seja, o valor de mercado não tem como ser negativo, então aqui só pode ser os lucros, que nesse caso é prejuízo. PVP mostra que a empresa está 258% acima do valor patrimonial, e empresa que não gera lucros não paga dividendos. Mas agora vamos falar da Copasa. Sim, ela novamente. Por quê? Porque ela não para de valorizar e tem boa perspectiva futura. Por isso que eu estou trazendo mais vezes a Copasa aqui no canal. Afinal, é uma empresa que eu estou estudando e compartilhando aqui com vocês. Mas existe aqui uma novela de privatização a respeito da companhia que teve seu capítulo mais importante recentemente. A Assembleia de Minas Gerais aprovou a venda da estatal, mas o que chamou a atenção foi o timing, ou seja, o momento que isso aconteceu. Logo após o aval político, a empresa divulgou um plano de investimentos gigantesco e a mensagem ficou clara: a nova Copasa vai ter que gastar muito para crescer e cumprir com o marco do saneamento. E de quanto estamos falando? 3,1 bilhões de reais nesse novo programa de investimentos. Esse se chama o Plano Plurianual, que vai de 2027 a 2030 e é ainda mais agressivo, somando cerca de 17,9 bilhões de reais nos 4 anos seguintes. Então o foco aqui ficou na universalização do esgoto para cumprir com a lei, segurança hídrica na grande BH e redução de perdas. Qual é a nossa leitura? Bom, isso mostra o futuro para o investidor, que a empresa tem um pipeline de crescimento contratado, mas que vai exigir muito caixa da empresa. O segundo ponto é realmente sobre a privatização. Nesse cenário, o plenário aprovou em definitivo o projeto do governador Zema. O modelo será uma corporation, ou seja, aquela que não vai ter um controlador definido, não tem ninguém com mais de 50% das ações, pelo menos das ordinárias, e nesse caso aqui só tem ações ordinárias, igual a Petrobras mesmo e a Sabesp recentemente. O Golden Share, ou seja, o Estado sai do controle, mas fica com uma ação de ouro para vetar decisões estratégicas como mudar o nome da empresa ou até mesmo a sede dela. O próximo passo só falta agora a canetada, ou seja, a sanção do governador, que já é garantida mesmo. Então, para o acionista, o cenário é de otimismo com cautela no dividendo, claro. Valorização da ação, porque transforma em uma corporation e o mercado costuma trazer uma boa visão sobre isso, porque geralmente vem com ganhos de eficiência enormes, corte de custos, compras mais baratas, fim de cabide de empregos e muito mais. Vimos isso na Eletrobras, está dando certo, a empresa está revertendo o prejuízo dela. Imagina uma empresa que já está voando. Bom, e ainda por cima, temos a questão dos dividendos, que aí entra a cautela. Com um investimento de 3 a 4 bilhões por ano, a geração de caixa fica pressionada no curto prazo, isso é óbvio. Pode ser que o payout, ou seja, a fatia do lucro a ser distribuída para o acionista, diminua um pouco para financiar essas obras, mas o lucro total tende a crescer com a eficiência da empresa. Então, se você acredita que ela pode ser mais eficiente, estude sobre essa empresa aqui. E se você tinha alguma dúvida a respeito de por que eu estou trazendo a Copasa tantas vezes aqui no Ativo Virtual, bom, talvez você não tinha visto ainda essa valorização. CSMG3 valorizando 122% nos últimos 12 meses. Isso mesmo. Se você tivesse investido no começo do ano de 2025 na Copasa, agora você estaria colhendo mais do que o dobro do que você investiu. Se investiu R$10 mil, ia tirar R$12.207. Isso de lucros, ou seja, patrimônio total teria ido para 22 mil. Nessa cotação de R$ 43,26, o PL continua bom, 12,27, e o PVP com 92% acima do valor patrimonial. Mas também depois de toda essa valorização, já era esperado mudança aqui nos indicadores. O dividend yield ficou baixo, 5,19%, mas o ponto de atenção é porque realmente o investidor trocou os dividendos esperando mais valorização das ações. E deu muito certo. Então, quem investiu nas ações da Copasa não está recebendo 5%, está recebendo muito mais do que isso. Afinal de contas, como eu sempre explico, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se elas mais do que dobraram de preço, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito menor do que esse. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, o dividend yield on cost, ou seja, no seu custo de aquisição, é muito, mas muito superior a esse aqui, porque são 122% de diferença de preço. E já que estamos falando de empresas de Minas Gerais, aqui vai
vai uma daquelas notícias que são pequenas em valores financeiros, mas gigantes em sinalização de estratégia. Não seria diferente aqui para CEMIG, que está limpando a casa e ela não quer mais ser sócia minoritária ou dividir o comando. O objetivo agora é ser dona de 100% do que ela opera na sua subsidiária e de geração distribuída. O fato é que a CEMIG tem um braço focado em inovação e energia solar chamado CEMIG Sim. Essa empresa é a subsidiária que atua na geração distribuída, aquela energia solar por assinatura ou fazendas solares menores. Até agora, a empresa operava algumas usinas em parceria com terceiros, mas a estratégia mudou. A ordem é simplificar e comandar sozinha. O cheque é de 52 milhões de reais e a CEMIG Sim concluiu a compra da participação de sócios em 3 usinas fotovoltaicas. Com isso, o ativo total são de 10 megawatts no pico de potência instalada. Ou seja, a CEMIG comprou 51% que faltava nas 2 usinas. E aí talvez você esteja se perguntando, mas por que isso é bom? Bom, para uma gigante como a CEMIG, 52 milhões de reais não afetam o dividendo no curto prazo, muito menos o caixa dela. Mas o sinal é positivo por 2 fatores: fim da burocracia e foco em geração distribuída, o que abre espaço para novos negócios na empresa. E será que o mercado está gostando da CEMIG? Bom, parece que sim. CEMIG 4 está valorizando 12,75% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 11,12. O PL é barato, 7,86%, e o PVP 10% acima do valor patrimonial. O dividend yield impressiona, 14,80% mesmo com essa valorização. E agora vamos falar da Embraer. Notícia rápida também, importante para quem pensa em investir na empresa, porque a guerra da Ucrânia ensinou uma lição cara ao mundo, que é usar caças supersônicos como o F-16 ou MiG-29 para abater drones baratos é financeiramente inviável. O custo da hora de voo e de míssil é muito maior que o alvo, ou seja, a Embraer enxergou aqui uma lacuna de negócio incrível e está oferecendo o A-29, que é o Super Tucano, como uma solução perfeita, barato, ágil e letal para essa função. Basicamente, a Polônia, um dos países que mais investe em defesa na Europa atualmente, confirmou o interesse. O major-general disse ao portal Defense 24 que o país avalia seriamente em comprar o Super Tucano, especialmente a versão A29N, que é a padronizada para a OTAN. E qual é a estratégia do pacote? Bem, essa notícia aqui ela está revelando para a gente um detalhe crucial. Essa avaliação ela está ligada à oferta do cargueiro C390 Millennium, ou seja, a Embraer pode estar montando um combo. Se a Polônia levar o cargueiro, leva também a solução do caça-drones, aumentando o valor total do contrato, ou seja, elevando o ticket médio. Seria uma jogada realmente muito inteligente aqui por parte da Embraer. E qual o impacto pro acionista? Bem, isso aqui é música para os ouvidos. Validação da OTAN, ou seja, se a Polônia, membro estratégico da OTAN, fechar um negócio, levar o Super Tucano e ganhar um selo de aprovação que pode atrair outros países europeus preocupados com a segurança de fronteira, bem, o céu é o limite. Além disso, tem a revitalização de um produto, ou seja, o Super Tucano é um projeto maduro. Encontrar uma nova utilidade, como caça-drones, por exemplo, estende a vida útil do programa e dá sobrevida a vendas desse modelo por mais uma década. E como eu estou fazendo muito dinheiro com a Embraer, MBJ3 valoriza quase 59% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 89,20. Caríssimo, 37,21%, porque a empresa está sendo precificada para o futuro, e o PVP também, 245% acima do valor patrimonial. Dividend yield de 0,32%, mas o ponto aqui é que a empresa voltou a pagar dividendos, ou seja, mostrando força do seu caixa. Empresa que ajuda muito a gente a receber dividendos sintéticos e comprar as ações com muito prêmio. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço ao like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.